A paz do Senhor, irmãos. Que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e é sempre bom ter você conosco. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de mistério? Você conhece os mistérios da Bíblia? Você sabe o que estava oculto na Bíblia? E é disso que nós vamos falar no dia de hoje. Nós vamos falar dos mistérios que haviam na Bíblia, tá? E nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical, na lição de número 9, tá? E esse mistério, ele estava oculto desde o princípio. E para nós hoje ele é revelado. E nós vamos responder uma pergunta também. Será que Deus sabia que Adão ia pecar? Se Deus sabia, por que Deus não fez nada? É uma resposta que nós vamos ter daqui a pouco na nossa lição, ok? Nós estamos na lição de número 9 e essa lição é muito importante para nós conhecermos o mistério revelado por Deus. Vamos lá? Então, a lição de número 9, que vai ser ministrada no dia 31 de maio, ela traz por título assim: o mistério da unidade revelada. 3 palavras importantes na lição: mistério, unidade e revelação, ok? Então, o mistério da unidade revelada. O nosso texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 3, versículo 5, que diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Em todo o tempo, Deus deixou a conhecer, Deus deixou que os homens conhecessem qual era a sua vontade. Mas os homens, por cegueira, por incapacidade, não conseguiam ver. Tá? E nós vamos falar isso daqui a pouco. A verdade prática continua dizendo assim: Deus revelou o mistério que estava oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Deus, em todo o tempo, ele contou aos homens o seu propósito. Vai estar escrito lá em Amós: fará Deus alguma coisa sem antes revelar aos seus servos os profetas? Então, em todo o tempo, Deus, ele sempre revelou o seu propósito, o seu desígnio. Mas os homens não conseguiam compreender qual era esse propósito, qual era esse desígnio. Tá? Então, o tópico 1 vai dizer assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. Essa palavra mistério dentro da Bíblia, tanto a palavra mistério quanto a palavra revelação, eles precisam ser muito bem entendidos dentro da Bíblia. Tá? Por quê? Porque a palavra mistério, quando nós falamos mistério, coisa mística, automaticamente nós colocamos isso na ideia do sobrenatural, certo? As religiões de mistério. Quem são as religiões de mistério? São aquelas religiões que têm partes do seu culto que são reveladas a todos e outras partes elas ficam somente para os sacerdotes, sacerdotisas, para as pessoas que já são iniciadas naquela determinada religião. Eles têm acesso às coisas que estão ocultas, mas a grande maioria dos seus membros, dos seus fiéis, não tem. Então, a palavra mistério, ela fala exatamente disso: segredo, uma doutrina encoberta que está guardada, que está ali, velada, que está ali velada. Então, nós temos aí a ideia da religião de mistério. O cristianismo não é uma religião de mistério. Não existe nada encoberto no cristianismo. Nós temos pastores, ministros, obreiros,
mas tudo que é revelado a um pastor é revelado ao membro, certo? Não existe nada, não existe a tal, o termo mistério dentro do cristianismo, ou pelo menos não deveria existir. Existem algumas correntes do cristianismo, né, que deixam certas questões somente para uma determinada classe de pessoas, mas o cristianismo bíblico não, tudo é revelado, não existe nada encoberto. Então, a questão da religião de mistério dentro do cristianismo, certo? A palavra mistério, né, dentro do cristianismo, fala de algo que Deus vem falando desde o princípio, desde Abraão, desde o começo da história, né? Só que os homens não conseguiam entender. Então, a questão da religião de mistério é exatamente isso. O ponto 3 aí do tópico 1 vai dizer assim: o mistério e os profetas da antiga aliança. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que os judeus e os gentios seriam um só corpo. Então, é mais ou menos assim. Deixa eu te explicar como que os profetas do Antigo Testamento viam. Era como se eles estivessem em cima de um grande monte. E Deus falava para eles e mostrava para eles lá na frente um outro enorme monte, grande. Tá? Grande. Estava bem distante deles e eles viam lá na frente um grande monte. Só que qual era o problema? A visão deles só enxergava o monte maior. O relevo e os outros montes, os outros morros que estavam ao sopé deste grande monte, eles não conseguiam ver. Se nós olharmos pela profecia bíblica, o que os profetas viam? Os profetas, eles viam a partir do arrebatamento que nós chamamos da grande tribulação, né? O que os profetas viam? Eles viam o dia do Senhor, o dia do juízo, quando Deus julgaria Israel, e eles viam a restauração de todas as coisas que nós vamos encontrar no milênio, tá? Então, os profetas do Velho Testamento, eles não conseguiam ver a igreja. Por quê? Porque eles estavam tão deslumbrados com a visão daquele monte maior, que era o juízo de Israel e a sua reconciliação e restauração pela parte de Deus, que eles não conseguiam ver este morro menor que estava encoberto pela neblina. Tá? Eu moro numa região em que nós temos muita neblina. Tá? E o que acontece? Nós chegamos ao ponto de você não enxergar mais do que 5, 6 metros na sua frente. Porque a neblina, ela fecha a visão. E os profetas do Velho Testamento estavam com seus olhos como se tivesse um véu. Eles não enxergavam. Lembra de Paulo perseguindo a igreja? Lembra do propósito de Paulo? Qual era? Ele pegou a carta e estava perseguindo a igreja incipiente, a igreja que estava se iniciando. Quando ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, né, figurativamente, né, lógico, ali foi literal, mas figurativamente ele estava cego. Ele não estava enxergando o propósito de Deus. Quando Ananias ora por ele e a venda cai, certo? As escamas caem, o que é isso? É Deus tirando esta visão curta, é Deus dissipando a neblina, tirando o véu, para que Paulo pudesse ver completamente o projeto de Deus, chamado igreja. Então, os profetas, Deus vem falando
Deus vem falando da igreja desde os primórdios, desde o princípio. Tá? Mas o que vai acontecer? Somente quando Cristo vem é que a venda é tirada, que os olhos deles são abertos e eles conseguem enxergar a verdade. Tá? Eles conseguem enxergar. Jesus foi e fez a cura de um cego. E Jesus perguntou para ele: você está vendo? Ele falou: tô. O que você está vendo? Ele falou: estou vendo os homens como árvores. Ou seja, a visão dele estava turva, a visão estava limitada. Cristo orou de novo por ele. E a Bíblia diz que ele viu perfeitamente. Tá? Então, a questão do mistério era que a visão estava turva. Não existe nada secreto ou rituais secretos. Terminou o culto, se reúne a liderança da igreja, o clero da igreja, para fazer algo secreto. Não tem nada disso. Tá? E eu até me dá um arrepio assim quando se escuta: irmãos, esse negócio é profundo demais. Tem gente que para aprender a mente das pessoas começa a dizer: é muito profundo, é muito profundo. Não, na Bíblia nada é profundo. Tudo é claro, tudo é revelado, desde que lido e estudado à luz do Espírito Santo. Então, o mistério revelado, certo? Nós vamos dar um nome a esse mistério revelado, que está no próximo tópico, o tópico de número 2, o mistério revelado no Novo Testamento. Tá? Quando Paulo ele começa o capítulo 3, né, ele vai dizer assim: esse mistério manifesto pela revelação. Revelação é uma palavra usada errada no nosso meio. Por quê? Porque no nosso meio, de modo geral, quando se fala, um dia perguntaram para mim: ô irmão, na sua igreja tem revelação? Eu falei: tem. Todo dia eu revelo a palavra. Né? Então, o que é revelação? É simplesmente tirar a coberta, é trazer as claras, né? É tirar aquilo que estava, né, vedando que a pessoa enxergasse. O que foi feito? Se tirou o véu, se revelou o que estava oculto, o mistério. Apocalipse, revelação. Muita gente, muitas igrejas não gostam de ler Apocalipse, mas toda a igreja deveria ler Apocalipse, estudar Apocalipse. Por quê? Porque Apocalipse é a revelação do que irá acontecer e nós não iremos passar, porque a igreja não passará pela grande tribulação. Mas vamos deixar isso para uma outra história, né? Então, o que acontece? O apóstolo Paulo, ele vai deixar bem claro que Deus, ele já havia proposto esse mistério. Deus já havia dado início ao seu plano. Quando Deus criou o homem, Deus deu início ao seu plano, certo? Seu plano salvador, o seu plano redentor. Deus deu início ao seu plano de graça e misericórdia. Tá? Então, isso indica assim, que nada poderia pegar Deus de surpresa. E também que essa revelação do mistério não é algo intelectual, é algo espiritual. Que nós vamos ver que grandes homens de Deus que nós temos na palavra conheceram esse mistério, compreenderam esse mistério, não compreenderam em todo, que o mistério não se referia somente aos judeus, mas também aos gentios que estavam ali. Então, esse mistério revelado chama-se igreja. Né? O mistério de Deus, aquilo que Deus guardou no seu secreto, chama-se igreja. Quando Adão pecou, certo? Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha um projeto chamado igreja, um projeto chamado Emerson, um projeto chamado você. Tá? Isso é a questão da igreja. E o comentarista da lição vai deixar bem claro que existe um processo,
na lição. Preste atenção comigo. Esta revelação começa com a declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, desde antes da fundação do mundo, e prossegue com a execução da obra de Cristo. Cristo veio realizar esta obra de construção, formação, edificação, estruturação da igreja, ok? Também com a criação de uma nova humanidade. Como assim uma nova humanidade? Ele pegou dois povos, judeus e gentios, e formou-os em um. Dois povos formados em um único povo chamado igreja. Agora não existe nem bárbaros, nem citas, nem nada. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Se achegou à igreja, aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, faz parte desta nova humanidade. E como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. Nós tivemos uma lição atrás que nós falamos exatamente disso, certo? Da nossa reconciliação com Deus. Outrora nós não tínhamos parte na promessa, agora por Cristo nós temos, né? E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Então o que vai acontecer? Deus, ele vai revelar aos apóstolos, revelar aos profetas do Novo Testamento aquilo que ele já havia mostrado aos profetas do Velho Testamento, aos patriarcas, mas por causa desta névoa, deste véu, eles não conseguiam enxergar, ok? Então é muito importante nós termos isso em mente. E quem faz a propagação, quem leva adiante essa mensagem revelada, esse mistério que já não é mais encoberto, esse mistério que é claro, porque o mistério é Cristo, certo? O mistério é a igreja. Quem leva isso a cabo, quem dá continuação a isso, é a igreja. O próprio mistério revela quem é o mistério. A igreja revela que ela é o mistério em Cristo, tá? E nós precisamos guardar isso no nosso coração, ok? E quando, né, a igreja estava em formação, a própria igreja, ela não tinha essa plena noção de quão era importante a propagação desse mistério. Nós vemos que quando Pedro, lá em Atos 11, vai à casa de Cornélio, muitos da igreja que estava se iniciando, eles ficaram horrorizados. Nossa, como você vai lá? E eles não estavam compreendendo que Deus estava chamando judeus e gentios para fazer parte do mesmo povo. Tá? Agora não existe mais separação. Lições anteriores, certo? A barreira que trazia inimizade entre nós e Deus caiu. Não existe mais nada que nos separe entre nós e Deus, nós e judeus. Agora somos um em Cristo, tá? E esse mistério, irmãos, ele estava guardado no coração de Deus para um tempo propício. Tá? Deus vinha falando aos profetas, Deus vinha trazendo a eles, mas eles não conseguiam enxergar. Mas a mensagem a qual eles foram incumbidos consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estava oculto. Ou seja, quando isso foi revelado, restou aos apóstolos e aos profetas levar esta mensagem de graça, essa mensagem de revelação, esta mensagem de transformação, tá? Que é a mensagem da igreja. E este plano articulado, certo? Ele é a pessoa de Cristo. Deus desenhou todo o plano, certo? Todos os passos. Deus fez a receita de bolo
Deus, desde o princípio, quando ele começou a fazer tudo, ele tinha um propósito, ele tinha um projeto totalmente desenhado. É a mesma coisa quando você vai fazer uma receita. Você pega lá o croquis, você pega a folha que está escrito tudo, 2 ovos, meio litro de leite, farinha, açúcar, sal, chocolate, tudo que você vai usar você coloca no papel. E daí você coloca sobre uma mesa e você vai juntando as partes e você vai fazendo que fique tudo uma massa homogênea, até que você leve ao forno e tire do forno pronto aquilo que você havia projetado, que era o seu bolo de chocolate. Tá? Então, o propósito de Deus é exatamente nesse tom. Deus, desde o princípio, ele tinha todos os ingredientes no papel, escrito no papel, e também sobre a mesa. E ele foi juntando tudo conforme o que era necessário. E quando nós olhamos então, nós vemos que o propósito de Deus estava desde o princípio em cima da mesa, só que isoladamente ninguém conseguia enxergar, né? Então, significa que desde o princípio Deus tem essa visão. E quando acontece o homem de cair, olha o que o pastor Douglas Batista vai dizer. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Tá? Então, Deus ele tem um propósito. Não sei se você fazia isso quando era criança, você empilhava as peças de dominó uma pertinho da outra, ia lá e fazia desenhos, não como esses que a gente vê no YouTube, mas fazia desenhos, tudo, e de repente você dava um empurrãozinho e uma peça ia caindo depois da outra. Por que isso acontece? Porque houve um planejamento. Quando Deus instituiu o jardim, quando Deus criou o mundo, quando Deus colocou o homem no jardim, Deus tinha todo um plano desenrolado, tá? Mas que foi acontecendo gradativamente. Deus em nenhum momento desejou que o homem pecasse. Mas no meio de todo esse projeto estava também o projeto de reconciliação, caso o homem pecasse. É a mesma coisa uma grande empresa. Ela tem lá todo um protocolo contra acidentes. Para quê? Para que os acidentes não peguem a empresa de surpresa. Tá? Quando está numa linha de produção, aconteceu um acidente, automaticamente o protocolo, o plano, o projeto, para consertar, para reagir nessa situação, ele já está pré-estabelecido. E foi isso que Deus fez. Tá? Então, o mistério oculto no Velho Testamento, que não era tão oculto porque os profetas podiam ver, mas não compreendiam, era a igreja. Era você inserido no meio do povo de Deus. Era eu, Emerson, sendo unido aos judeus, tendo participação nas promessas. E muito mais, o projeto de Deus era a glorificação de seu Filho Jesus, trazendo a mim, trazendo a você uma nova vida de graça e esperança na salvação presente, presente e também na redenção eterna. Amém? Irmãos, Deus te abençoe. Que bom que você ficou conosco até o final. Deixe aí o seu like, escreva, deixe um comentário. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Tá certo? Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus.